Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. No último vídeo a gente conseguiu perceber o quanto que a gente evoluiu aí na capacidade de construção dos nossos algoritmos. Obviamente ainda faltam muitos recursos que a gente precisa aprender, né? Estruturas de repetição, funções e procedimentos, vetores e matrizes, o processo de debug de software. E é justamente isso que a gente vai introduzir agora nesse vídeo, a parte de debug, tá? Os nossos softwares, até antes da gente aprender estruturas de decisão, eles tinham apenas um fluxo de execução. Tá? Deixa eu aproveitar aqui e ir para a nossa lousa virtual aqui para me explicar o que é o fluxo de execução. Então, o que é o fluxo de execução? O fluxo de execução é por onde o nosso programa vai seguir a execução. Né? Então, a gente aprendeu, desde dos primeiros algoritmos que a gente construiu, que todo o nosso código ele começa a ser executado aqui na função início, né, na função início. Então, mandei executar, o nosso compilador ele vai procurar a função início e vai começar a executar o nosso código aqui, ó, de cima para baixo. Esse é sempre o fluxo de execução, tá? De cima para baixo. Então, ele pega o primeiro comando e executa, pega o segundo comando e executa, o terceiro comando e executa e vai fazendo isso sempre em sequência. Até a gente introduzir a parte de estruturas de decisão, o nosso fluxo sempre passava por todos os comandos, sempre ele executava todos os comandos. Então, se tivesse 50 comandos, o nosso programa ia executar os 50 comandos. Agora, a gente introduzindo o conceito de estruturas de decisão, o que pode acontecer? O nosso fluxo de execução ele pode acontecer assim, ó, o nosso código vem executando, obviamente ele vai executando cada um desses comandos aqui, né? Então, ele vem passando aqui, vai executando, e aí o que pode acontecer? Quando ele encontra uma estrutura de decisão, ele pode ou não executar um determinado bloco de comandos. Tá? Deixa eu até apagar esse aqui. Então, o que vai acontecer? Neste caso desse programa aqui, ó, quando ele chegar nessa estrutura de decisão aqui, o que ele vai avaliar? Ele vai testar essa condição aqui. Ó. Então, ele olha essa condição, e aí, dependendo do resultado dessa condição, ou ele executa o comando que está aqui dentro, ou ele pula. Ou ele segue a linha verde, ou ele seguiria, por exemplo, a linha, vermelha. Então, por exemplo, se essa condição aqui der falso, o que o meu fluxo vai fazer? O meu fluxo vai, então, olhar a próxima condição, certo? Então, aqui a gente tem uma alteração do fluxo de execução. Então, ele vem e ele pode ou não executar um determinado bloco de comandos, tá? Se a gente focar neste bloco aqui, ó, e fica muito claro isso. Ó. O nosso fluxo de execução estava acontecendo assim. Né? Ele vinha aqui na... Opa, preto não. Ele vinha aqui na execução, executava isso, depois executava isso, executava isso. Aí chegava na estrutura de decisão. Bom, significa agora que do jeito que foi programado aqui, essa estrutura de decisão, do jeito que ela foi desenvolvida, a gente não vai executar 1, 2, 3, 4... A gente tem 5 comandos aqui. Cada hora que a gente rodar o nosso programa, ele vai executar um desses 5. E nunca os 5 de uma vez. E não 2 de uma vez, 3 de uma vez. Ou é um ou é outro do jeito que a gente fez aqui. Então o que acontece? Do jeito que a gente fez aqui, a nossa estrutura o fluxo de execução funciona sequencial até aqui, na parte vermelha. E quando ele chegar na estrutura se, aí ele pode fazer isso aqui. Ó, ele pode seguir pela linha azul, que viria para cá. Então, eu entro, executo esse comando e pulo para o fim. Ou eu poderia ter uma situação aqui, por exemplo, deixa eu ver que cor que está aqui, verde. Então, eu poderia ter esse fluxo de execução aqui, ó, chegou aqui, ele vai fazer o seguinte. Ele pode vir aqui, analisar esse caso e depois pula para o fim. Ele pode chegar... Por exemplo, sei lá, deixa eu pegar aqui um roxo. Ele pode chegar aqui neste ponto e avaliar essa condição aqui e executa este bloco e depois pula para o fim. Então note que ele vem sequencial até um determinado ponto e depois ele pode mudar. Ele pode executar um comando ou não baseado no nosso comportamento. Então a gente passa a não ter apenas um fluxo de execução. A gente passa a ter vários fluxos de execução. Que é a junção do quê? A junção do nosso fluxo principal,
que é esse aqui, que é o fluxo sequencial, e depois, quando ele chega nessa estrutura de decisão, ele ramifica, ou ele executa um, ou ele executa o outro. Então isso a gente chama de fluxo de execução, tá bom? Quando a gente começa a escrever algoritmos que podem ter múltiplos fluxos de execução, já começa a ficar um pouco mais difícil na hora da gente encontrar erros do nosso código. Então, às vezes a gente programou de um jeito ali e não está executando daquele jeito que você quer. E aí você precisa descobrir onde está o erro, aonde é que você cometeu um erro ali. E aí então entra a necessidade da gente aprender o que a gente chama de debug de software, ok? Ou é o processo de debugar, tá? Encontrar bugs, tá? Então no termo da programação, bug significa algum erro que está acontecendo no seu software que não deveria acontecer. Então o debug é procurar os erros, é fazer o processo de correção desses erros. E aí toda interface de desenvolvimento de programação, toda a IDE, no caso aqui a gente está usando a IDE do Portugal Studio, que é esse software aqui que a gente está usando para escrever, ele vai ter alguns botões que te permite você executar o seu código pausadamente, executar linha por linha. E aí você consegue ver o fluxo de execução, você consegue ver o que está acontecendo, ok? Então vamos imaginar quais são as formas de debugar, né? A gente pode simplesmente, ao invés de clicar no botãozinho verde, a gente pode clicar nesse botãozinho aqui, ó, execute o programa passo a passo. Então, quando você clica nesse passo a passo, o que acontece? Ele começou a execução, o nosso programa já está em execução, só que ele executa linha por linha. Então, ele só vai executar uma linha por vez. Então, você manda executar, ele executa a primeira linha. Depois você manda executar de novo, ele executa a próxima linha. Obviamente, a execução do software desse jeito, a gente só faz no momento que a gente está desenvolvendo mesmo. No mundo real, depois que o software está pronto, o usuário sempre vai executar o software normal. Então isso aqui é um recurso do programador para encontrar erros, tá? Então o que vai acontecer? Ó, cada vez que eu clico nesse sapatinho aqui, né, que seria o passo a passo, ele vai sempre pular uma linha, ele sempre vai executar a próxima linha. Então olha só, nesse momento agora, ele está dizendo que ele vai executar essa linha que está destacada. Tá vendo que tem uma cor, um cinza destacado aqui? Então na hora que eu clicar aqui, ele vai executar. Executou. Aí agora ele está dizendo, olha, na hora que você clicar, eu vou executar isso aqui. Então eu cliquei e ele executou. Cliquei e ele executou. Cliquei e ele executou. Por exemplo, agora ele está destacando aqui, ó. Ele está destacando dizendo que na hora que você clicar no passo a passo, o próximo comando que ele vai executar é esse aqui. Então aí vai sair na tela aqui, ó, digite a hora inicial do jogo. Aqui não saiu nada na tela porque eram comandos apenas de criação de variáveis, né? Então ele executou, ele criou essa variável, ele foi lá na memória, né, reservou um espaço e tal. Na hora que eu clicar aqui, ó lá, executou esse comando e pulou para o próximo. Então, ó lá, tá lá, digite a hora inicial do jogo. Note que o cursor não está piscando aqui, significa que ainda não está no momento da leitura dos dados. Por quê? Porque ele não executou o comando lay ainda. Então, na hora que eu clicar nesse sapatinho, aí sim ele vai executar o comando lay. Ah, agora está piscando. Significa que agora está apto a eu digitar. Então, eu vou digitar 15 aqui, vou dar um Enter, ó lá, ele pulou para o próximo agora. Então, eu clico aqui, ó, ele vai para o próximo, ó lá, saiu, cliquei, foi para o próximo. 16, Enter, pula para o próximo. Aí agora, ó, ele vai começar a fazer essas contas aqui. Ó. Ele vai começar a fazer o cálculo desses valores aqui, ok? Daqui a pouco eu mostro esse conceito aqui para a gente acompanhar o conteúdo das variáveis, tá? Mas por enquanto o que eu quero mostrar neste ponto aqui é apenas esse passo a passo, que você consegue vir aqui, ó, e executar passo a passo. Então note que aqui, ó, ele chegou no si, aí pulou para cá, e aí pulou para o fim. Então isso aqui a gente chama de processo de debug. Tá? O processo de debug é você conseguir executar o software linha por linha para você encontrar o fluxo de execução, para você entender se o fluxo de execução que está ocorrendo é o que você queria mesmo. Porque às vezes você pode cometer um erro aqui na implementação da sua estrutura de decisão e está acontecendo uma coisa que você só olhando o código você não consegue enxergar. Ok? Porque às vezes o código está muito grande, ele está complexo, e aí você usa o debug para você entender o que o programa está executando, tudo bem? Ok, beleza. Então nesse ponto a gente entendeu então o que é o processo de debug e para que ele serve. Bom, aqui eu acrescentei, peguei o código que a gente executou no vídeo anterior e coloquei um erro que eu já tinha mostrado para vocês, que era o erro, por exemplo, de avaliar, por exemplo, aqui, ó, se a hora está inválida. Então, nesse caso aqui, essa estrutura de decisão, por mais que ela está escrita correta, ela nunca vai ser executada. Nunca vai entrar aqui, ó, nunca vai entrar na hora inválida, certo? Por quê? Porque a hora inválida, ela está
a gente construiu ela de uma forma que antes dela tem uma outra estrutura de decisão que vai acontecer, uma das alternativas da estrutura de decisão, que vai dar um critério verdadeiro aqui, ele vai entrar numa execução antes dessa aqui, e vai furar a nossa lógica. Então, aí a gente poderia encontrar esse tipo de problema fazendo o processo de debug, tá bom? Bom, então o que a gente pode fazer aqui, tá? Uma opção também que a gente pode fazer é a inspeção de variáveis. A gente pode ver o conteúdo das variáveis. Note que todas as vezes que a gente cria uma variável aqui no Portugal, nessa lateral aqui, ó, se essa lateral estiver escondida, se ela estiver assim, por exemplo, basta você vir aqui, ó, clicar e arrastar, que aí ela aparece, tá? Esse painel lateral aqui da direita. Então, nesse painel lateral da direita, a gente tem aqui, ó, na primeira parte, aqui, ó, dentro de programa, você tem aqui, ó, todas as variáveis que foram criadas. Então, à medida que se eu chego aqui e crio uma nova variável, ó, inteiro teste, olha lá, essa variável vai aparecer aqui, certo? Eu tirei ela daqui, ela some dali. Ok? Então aqui a gente tem a lista das variáveis que existem aqui dentro do nosso programa, tá bom? Então pode ser que às vezes você quer inspecionar o conteúdo de uma variável. O que é inspecionar o conteúdo de uma variável? É ver o conteúdo que aquela variável está valendo no momento da execução, no momento que o software está em execução, tá? Então vamos supor que eu quisesse ver aqui, ó, exatamente o valor da hora inicial e o valor da hora final. Eu quero ver no momento da execução quais são os valores que essas variáveis estão obtendo. Então bastaria eu fazer isso aqui, ó. Eu clico aqui em cima, arrasto aqui para baixo, ó. Então eu estou dizendo que eu quero inspecionar o conteúdo dessas variáveis. Na hora que eu estiver fazendo a execução passo a passo, na hora que o conteúdo dessas variáveis forem modificados, a gente vai ver o conteúdo aqui. E aí a gente consegue ter uma noção do que está na memória ali, tá bom? Então vamos supor que a gente está executando esse caso aqui, ó. Vamos supor que eu programei e tal, e eu programei aqui para dar uma hora incorreta, e a hora incorreta ela acontece quando? Ela acontece quando, por exemplo, a hora inicial é maior do que 23, a hora final é maior do que 23, ou 23, a hora inicial é menor do que 0, ou a hora final é menor do que 0. O que vai acontecer? Vamos testar aqui então. Vamos ver aqui, ó, eu quero que dê hora inválida. E para dar hora inválida, o que a gente tem que ter aqui? Quando a hora inicial ou a hora final é maior do que 23, ou a hora inicial ou a hora final é menor do que 0. Então vamos executar aqui. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 56 e 45, tinha que ter dado a mensagem hora incorreta. E não deu a mensagem hora incorreta. Ele deu aqui, ó, a duração do jogo foi de 13 horas. Você vai falar assim, poxa, mas por que deu 13 horas? Então aí vamos entender. Então a gente vai executar aqui, ó, no passo a passo. Então eu vou vir aqui, ó, clicar uma vez. Então eu vou clicar aqui, ó. Posso clicar aqui ou pressionar no teclado Shift F5. Tá? Então quando a gente passa o mouse aqui em cima, ele fala lá qual que é a tecla de atalho. Ó. Shift F5. Então se eu for apertando Shift F5 aqui, ó, ele vai executando. Chegou no ponto de ler o valor, vou digitar aqui 23, Enter. Ó, note que aqui ele já mostrou, ó, na memória, a variável hora inicial está valendo 23, então está correto. Realmente leu aqui o 23 que eu digitei e guardou na variável hora inicial. Vou continuar, Shift F5, chegou na hora final. Na hora final agora eu vou colocar 58. Deu um Enter. Ah, beleza, então ele gravou certo. Então eu tenho a 100% de certeza que o valor que eu digitei está gravado corretamente na variável hora final. Então não é um problema de armazenamento de dados na variável, porque eu estou vendo aqui que a variável está com os dados corretos. Então eu vou continuar a execução. Se eu quisesse, por exemplo, ver o resultado desse cálculo aqui, ó, dessa diferença, na hora que eu apertar Shift F5 ele vai executar. Mas deixa eu ver se depois que começou a execução, se ele aceita a gente arrastar. Ah, ele aceita arrastar, mas aí ele só vai mostrar no momento que o conteúdo, que a variável já estivesse ali. Então só na próxima execução que a gente vai ver. Então deixa eu pausar aqui e vamos executar de novo. Então vamos executando. Então eu coloquei aqui 23. Depois eu digitei 59, Enter. Olha lá, gravou 59, agora ele vai executar diff horas. Cliquei uma vez, ó, diff horas deu 36 horas. Beleza, então é isso mesmo. Né? Se eu pegar 59 menos 23, vai dar 36 menos. Mesmo. Aí ele vai passar por hora inválida, executei aqui hora inválida. Então aí a gente analisa isso aqui, por exemplo, hora inválida. Então a gente espera aqui que a variável hora inválida ela é o quê? Ela é uma variável do tipo lógico. E aqui a gente tem uma equação que a gente quer analisar para ver se vai dar verdadeiro ou falso.
Então aqui, ó, se o horário inicial for maior do que 23, ou a hora final for maior do que 23, ou a hora inicial for menor do que 0, ou a hora final for menor do que 0, isso aqui tem que dar o quê? Tem que dar verdadeiro. Então pode ser que a gente queira inspecionar o conteúdo dessa variável, porque pode ser que essa lógica aqui está errada, pode ser que a gente implementou essa lógica aqui com AND, e na verdade tinha que ser um ou eu coloquei um ou, tinha que ser um AND. Então às vezes você pode pensar que pode ser que a variável esteja, o raciocínio aqui que a gente implementou esteja incorreto. Então eu quero inspecionar o conteúdo da variável hora inválida também. Então eu vou arrastar ela aqui para baixo, vamos executar passo a passo. Eu vou colocar aqui 59, executei, 56, enter, executei. Então lá, diff horas deu -3, executei mais uma vez, hora inválida. Beleza, então hora inválida deu verdadeiro. Então nosso raciocínio aqui está certo, a nossa implementação está correta, porque a variável hora inválida tinha que dar verdadeiro mesmo. Agora, se ela desse falso aqui, tinha algum problema aqui. Você fala assim, não, mas eu coloquei aqui que se a hora inicial for maior do que 23, ou hora final, se isso aqui der falso, alguma coisa na sua regra aqui está incorreta, aí você tem que avaliar a regra. Bom, aí você já sabe que não está entrando aqui e você quer entender por que não está entrando. Então, beleza. Se eu clicar no play aqui, ele vai avaliar esse teste aqui. Se esse teste der verdadeiro, o que ele faz? Ele vai entrar e vai executar esse comando. Se esse teste der falso, o que ele vai fazer? Ele vai pular para o próximo teste. Então eu vou clicar aqui. Beleza, não entrou aqui. Então está correto. Não entrou por quê? Porque a variável mesmo dia e a diferença de horas tem que ser igual a 1. Então eu vou executar aqui. Então eu estou esperando que entre aqui. Estou esperando que entre aqui. Aí você clicou mais uma vez. Aí você falou, opa, entrou aqui. Mas não era para entrar aqui. Tinha que ter entrado em hora inválida. E aí o que vai acontecer? Lembra da estrutura de decisão se, né? Se eu executo, se der um bloco verdadeiro, ele vai executar esse bloco e vai pular para o fim das chaves aqui. Ó. Ele vai pular para o fim das chaves e vai encontrar o término do programa e vai finalizar lá. Finalizou. Então ele não entrou aqui, ó. Ele não entrou em hora incorreta. Por que ele não entrou? Porque ele está entrando aqui. Então aí o que você vai fazer? Ah, então o meu problema está aqui. Então aí você tem que avaliar a condição. Então vamos ver aqui por que ele não entrou na hora inválida. Porque aqui a gente colocou uma regra que é o seguinte, ó, se a hora final for menor do que a hora inicial, vamos ver aqui, a hora inicial do jogo era 59 e a hora final era 56. Então a gente falou, se a hora final for menor do que a hora inicial, entra aqui. E aconteceu isso, ó lá. As horas são, a hora final é menor do que a hora inicial. Então, essa regra deu verdadeiro. E aí então eu entrei na execução disso aqui. Mas você não queria fazer isso. Você não quer fazer isso quando o valor estiver aqui no intervalo que seja da hora inválida. Aí quais são as opções que você tem? Ou você move esse bloco aqui para cima, ou você traz esse bloco para antes desse aqui. Eu acho que se só trouxer ele para trás já vai ser suficiente. Então eu teria que trazer ele para cá antes, porque esse bloco ele é prioritário em relação ao anterior. Então a gente poderia fazer isso aqui, certo? Vamos ver agora. Vamos executar. Então 56, executo, 45, enter, executo. E você vai acompanhando, você vai tentando entender o que está acontecendo. Beleza, beleza. Tem que entrar na hora inválida. A hora inválida está valendo verdadeiro. Então, se não se verdade, hora inválida. Beleza, entrou, hora incorreta. Então, é assim que a gente encontra problemas no código. Problema de semântica. Tá? O que é semântica? Semântica é o seu raciocínio. Na programação, a gente tem basicamente dois tipos de erros. Você tem um erro de sintaxe e um erro de semântica. O erro de sintaxe, o próprio computador identifica, que é quando você não escreve o comando da maneira correta. Ou está faltando uma vírgula, está faltando um parênteses. Por exemplo, se eu tiro um parênteses aqui e mando executar lá, ele vai falar, tem um erro ali. Então, erro de sintaxe, o computador consegue entender. Agora, erro de lógica, que é o erro de semântica, o computador não consegue entender. Porque, por exemplo, vamos supor que você fez uma implementação para testar se o valor é par ou ímpar. E aí, na hora que você fez, do jeito que você fez, assim, ó, se o valor for par, escreve, este valor é ímpar. O computador não consegue saber o que é par, o que é ímpar. Ele vai fazer uma conta e depois vai executar o resultado que você falou para executar. Então, se você implementou um raciocínio que, na hora que você faz um teste para saber se o número é par, mas você manda imprimir uma mensagem, isso deu verdadeiro, o número é par, deu verdade. Mas você mandou imprimir uma mensagem falando que ele é ímpar, esse é um problema tipicamente de
lógica, de semântica. O computador não vai conseguir detectar esse tipo de problema. Então, aí é só no processo de debug, testando ponto por ponto no seu código, que você vai conseguir identificar aonde é que está o problema do seu código ali, tá bom? Então, essa é uma situação de execução do processo de debug do seu código, tá bom? Bom, uma outra situação é o seguinte, quando você tem um código muito grande, como ele está bem grande, e você já sabe mais ou menos onde pode estar o problema, vamos supor que você já... A gente vai, nos próximos programas, a gente vai fazer testes, isso vai ficar mais claro para vocês. Vamos supor que você sabe que esse bloco aqui, ó, essa parte de comandos aqui, você sabe que ela está correta. Você sabe que não tem erro ali. Sua dúvida é nesse ponto do código aqui. Então o que você pode fazer? Ao invés de você ficar clicando passo a passo até chegar nesse ponto aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, e marcar o que a gente chama de breakpoint. Ou você faz uma marcação, por exemplo, aqui, ó. A marcação, sempre é onde tem essa baratinha aqui, ó, esse bugzinho, né, a baratinha, você pode marcar ele ou não lá. Então eu cliquei uma vez, ele ficou vermelho. Eu cliquei outra vez, eu desmarquei ele. Então nesses pontos aqui, ó, a gente pode marcar um ponto de parada. Então qual é o último ponto de parada que você consegue marcar antes de começar o bloco de decisão se? É esse aqui, ó, da linha 17. Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar uma vez nele. Quando eu faço isso, quando eu clico aqui e marco um ponto de parada, significa que na hora que eu clicar no botão executar, agora eu não preciso fazer mais passo a passo. Quando eu clicar no botão play, o que vai acontecer? O programa vai ser executado em sequência, sem parar. Obviamente, se tiver um comando leia, ele vai parar só no momento da leitura ali. Mas ele vai executar toda aquela sequência de comandos e vai parar naquele ponto que você mandou parar. Então, se eu cliquei para parar aqui, ó, na hora que eu clicar no play, olha lá, digite a hora inicial do jogo, 59, digite a hora inicial, 56. Aí ele parou aqui, ó. Note que ele parou agora está parado. Então aí você pode, a partir desse ponto, ir passo a passo. Aí agora, a partir desse ponto, você vai executando passo a passo para analisar, ok? Então essa é uma possibilidade, tá bom? Uma outra possibilidade também é você ter vários breakpoints, vários pontos, tá? Então vamos supor que você está suspeitando do problema estar aqui, por exemplo, ó, você acha que o problema pode estar nesse ponto, ou antes desse ponto, ou você acha que o problema pode estar a partir daqui. Então você pode marcar 2 pontos de parada, e aí você pode fazer o seguinte, quando você clicar o play, o primeiro ponto de parada vai ser aqui, certo? Então ele vai executar toda a sequência de código e vai parar naquele ponto ali. Então a partir desse ponto agora, aí você pode ir pausando, passo a passo. Então eu vou digitar aqui 56, você vai dar um Enter, aí você vai... aí você chegou à conclusão. Beleza, digitou mais um valor, deu Enter, aí você falou, não, o erro não está aqui não. Será que está no próximo? Ao invés de... Aí vamos imaginar que aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto, tivesse, sei lá, 70 linhas de código. E você não quer passar pelas 70, porque agora você acha que está no segundo ponto. Então, ao invés de você ficar clicando aqui até chegar na linha 17, você pode vir aqui, ó, e clicar agora no executar, que aí ele segue a sequência e vai parar. Deixa eu ver aqui. Não, ele não parou. Era para ele ter parado. Eu acho que pode ser um problema aqui da IDE do Portugal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um teste aqui com vários comandos, só para a gente ver se é um problema no raciocínio da IDE ou não. Beleza. Então eu acho que o meu problema pode estar aqui, por exemplo. Eu quero debugar a partir deste ponto aqui. Então eu não quero ficar a declaração de variáveis, eu quero pular elas, certo? Então eu acho que o problema talvez esteja na variável aqui, hora inicial. Então eu venho e arrasto aqui, sei lá, na hora inicial, só para ter certeza que no momento que eu fizer a leitura o valor vai estar correto. E depois, se não tiver aqui, eu acho que talvez o problema vai estar na linha 20, por exemplo. Então eu faço um ponto aqui. Então cliquei no play, chegou nesse ponto aqui. Vou pausar, vou passo a passo, digito o valor 59, eu olho aqui, não, beleza, o valor 59 está certo. Então agora eu quero ir para o próximo ponto. Então se eu clicar no play aqui de novo, beleza, 56, enter. Ah não, deu certo, eu acho que funcionou do jeito que eu queria, eu acho que eu que comi bola na última execução. Olha lá, aí ele foi direto e parou na linha 20 agora. Aí na linha 20 agora, aí eu posso ir, por exemplo, testando pausadamente, ó. Não, beleza. Eu acho que o problema não está aqui. Aí você acaba de clicar no play, que aí ele vai executar o restante do código, tá? Então você pode ir fazendo várias marcações no seu código e alternando entre o play e a execução passo a passo. Você só tem que lembrar que é o seguinte, se você fez alguma marcação de ponto de parada e clicou no play,
o play vai executar e vai parar naquela primeira marcação que você fez. Se você fez a marcação na linha 9, ele vai executar, sequenciar o seu código, obedecendo a ordem do raciocínio, né? E chegou no ponto 9, ele vai parar. E aí, a partir desse ponto 9, você pode ir clicando pausadamente. Ah, você testou 3 comandos ali e viu que o erro não está ali, e você quer ir direto para outra linha que está marcada na linha 70, por exemplo, aí você vai e clica no play. Que aí ele vai executar tudo em sequência até encontrar o próximo breakpoint. Tá? Então isso a gente chama de processo de debug. Tá? Então o processo de debug a gente vai vendo ali por onde o nosso código vai estar, que ele vai estar passando, né? Como é que é o fluxo de execução ali dele para a gente encontrar erros. Tá? Isso é muito importante na hora da gente encontrar erros. E eu estou explicando isso agora porque também vai ser importante para o próximo tema que a gente vai falar do próximo vídeo, que é a parte de funções e procedimentos, que a gente vai mudar o fluxo de execução do nosso programa. E aí isso vai ser importante a gente ver isso acontecendo, né? O nosso fluxo pulando de um ponto para o outro, tá bom? Então, se ficou alguma coisa confusa ainda, como funciona, né, o processo de debug, deixa um comentário nesse vídeo aí, qual foi a dúvida, que a gente grava um outro vídeo se ainda não ficou claro, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Abraço, até mais.